Estudos na vida de José, um homem íntegro num contexto corrupto. Mensagem 6. O teste da integridade das motivações, com a faca e o queijo na mão. Gênesis 37 a 50. Quando na prisão, José aprendeu por experiência que mesmo nos momentos para nós ruins, Deus ainda está trabalhando seus propósitos. Ele aprendeu que as experiências difíceis têm o potencial de ensinar lições como poucos outros momentos podem nos proporcionar. Nós precisamos ter o cuidado de rotular as coisas de ruim ou ruins, quando Deus pode usar essas coisas que chamamos de ruins para nos ensinar algo bom. Conta essa história de um fazendeiro da Idade Média, que possuía apenas um filho e um cavalo. Um dia o seu cavalo fugiu e alguém logo disse: "Que má sorte a sua!" Ao que ele respondeu: "Talvez sim, talvez não." Na noite seguinte o cavalo voltou, pois ali ele tinha comida, e ele trouxe consigo outros 12 cavalos selvagens. Aí comentaram: "Puxa, que sorte a sua! Agora tem 13 cavalos e não apenas um." O velho sábio fazendeiro respondeu: "Talvez sim, talvez não." No dia seguinte, ao tentar domar um dos cavalos, o filho dele caiu e quebrou a perna. Aí o comentário foi: "Puxa, que má sorte a sua de seu filho quebrar a perna." Talvez sim, talvez não. Passaram-se alguns dias e um déspota passou pelo vilarejo e levou à força todos os jovens aptos para a guerra e todos os cavalos. Mas o filho daquele fazendeiro foi poupado por causa da perna quebrada. Má sorte? Boa sorte? Talvez sim, talvez não, poderia responder aquele fazendeiro. Se cremos num Deus soberano, sorte e azar são palavras inexistentes no nosso vocabulário. Tudo vem pela providência de Deus. Mas não é fato que nós somos apressados em rotular quaisquer experiências da vida de boas e de ruins. A história de José nos ensina que Deus se utiliza tanto de bons eventos, bons entre aspas, assim como de ruins para moldar a nossa vida, para que venhamos a ser exatamente o que Ele tenciona que sejamos, conformes à imagem do seu Filho. Romanos 8, 29. Em Hebreus 12, 15, nós lemos: "Fiquem atentos para que não brote nenhuma raiz venenosa de amargura que cause perturbação, contaminando muitos." David Simmons, no livro A Cura das Memórias, declara o seguinte sobre a amargura. A amargura é a principal culpada por vidas prejudicadas e relacionamentos ruins, bem como pela perda da vitalidade, alegria e liberdade que muitos cristãos experimentam. A amargura faz com que inúmeros cristãos percam seu poder e eficácia espiritual. A causa de Cristo tem sofrido enormemente, pois inúmeros de seus seguidores possuem problemas não tratados de amargura. Em seu livro Maravilhosa Graça, Philip Yancey trata exaustivamente de como a falta de perdão nos conduz a uma vida caracterizada por amargura. Ele cita com muita propriedade que se houvesse perdão, se houvesse um liberar de graça, cessariam as guerras. Pois as guerras, via de regra, dizem respeito a uma só obsessão: vingança. Aliás, você já teve a curiosidade de analisar o tema predominante de todos os filmes que contêm algum tipo de violência? Vingança. Pense nas séries, desde as mais antigas, eu vou pensar naquelas que eu me lembro, não as mais modernas que eu desconheço. A Máquina Mortífera,
Duro de Matar, Star Wars, Desejo de Matar, O Gladiador, Hannibal, Batman, todos os filmes de atores como Van Damme, Wesley Snipes, Steven Seagal, sem contar os mais modernos, como eu já disse, que eu nem conheço. Já reparou como é que nós, homens, justificamos o assistir filmes assim quando nossa esposa cobra de nós, achando ridículo perdermos o tempo diante da TV assistindo esse tipo de, como elas dizem, lixo? A vingança, gerada pela falta de perdão ao lado da inveja, representam as duas forças motivadoras mais fortes do mundo para quem não teme a Deus. Na vida de José, vencida a tentação sexual, quando José se manteve íntegro, vencida a tentação em meio à adversidade, quando José não desistiu de confiar em Deus, e vencida a tentação em meio ao sucesso, a prosperidade e o poder, quando José se manteve humilde a serviço e para a glória do Senhor, como é que ele reagiu quando ele teve a oportunidade de ir à forra de tudo que seus irmãos fizeram com ele? Como é que ele lidou com a amargura? Como ele conseguiu manter um espírito dócil diante de tanta injustiça? A ideia central desta mensagem é que no momento em que a amargura se mostra como a opção humana mais justa aos nossos olhos, é aí que temos da parte de Deus graça suficiente disponibilizada para perdoar. Humanamente falando, José tinha todo o motivo para se amargurar. Eu tenho encontrado inúmeras pessoas psicologicamente presas ao passado, presas a pessoas e eventos, porque não conseguiram perdoar. Às vezes é uma esposa, um marido traído, por vezes é um irmão que nos passou a perna nos negócios, nos deu um desfalque, nos deixou com dívidas que ele contraiu para nós pagarmos, porque ele vazou, como se diz na gíria. Em momentos assim nós temos a tendência humana e pecaminosa de nos achar no direito de estarmos amargurados. Aliás, é assim que funciona a nossa lógica humana, lógica caída, que vem lá do Éden. E a situação de vida de José não era diferente. Vamos fazer um pequeno retrospecto para ver quanto motivo ele tinha para, humanamente falando, viver amargurado. Primeiro, José foi odiado e rejeitado pelos seus irmãos. Se você fez a leitura do texto todo que nós estamos estudando, Gênesis 37 a 50, você percebeu como os irmãos passaram a odiá-lo, cogitaram matá-lo e acabaram vendendo José como escravo por causa da predileção de Jacó a ele, por sua imaturidade em como partilhar os sonhos que Deus lhe dera e por ser, aos olhos dos irmãos, um dedo duro, de forma que eles não conseguiam passar a perna no pai. Eles que não eram íntegros. Esse tipo de rejeição, se não compreendida dentro da providência de Deus, facilmente termina em amargura. Segundo lugar, José foi duramente repreendido pelo seu pai, quando ele contou os sonhos, especialmente o segundo sonho. Em Gênesis 37, 10, nós lemos Jacó falando com José: será que eu, sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? José esperava a compreensão do pai. Afinal, Deus havia falado com ele através de um sonho. Mas veio uma repreensão dura. Machucou o espírito de José. A amargura poderia facilmente ter se instalado a partir desse ressentimento, caso fosse alimentado. Em terceiro lugar, José foi falsamente acusado, foi difamado pela esposa de Potifar, conforme nós tivemos a oportunidade de estudar. Poucas são as dores que se comparam àquela causada pela injúria.
ser atacado no caráter, na reputação que nós levamos anos para construir, e tudo a partir de uma mentira. Em momentos assim, há inclusive situações que as pessoas acham mais fácil crer na mentira do que crer em nós, que temos uma reputação passada. É fácil os sentimentos resultantes disso virarem amargura. Em quarto lugar, José foi condenado e preso por Potifar, como seu senhor, a quem ele serviu fielmente durante 10, 12 anos. Como é que Potifar pôde desconfiar dele? Como é que Potifar pôde colocá-lo na cadeia sem ao menos ouvi-lo? Embora Potifar tenha demonstrado continuar confiando na capacidade administrativa, gestora de José, a ponto de tê-lo como ajudante do carcereiro na prisão, ainda assim a amargura poderia facilmente ter brotado dessa atitude tomada por Potifar para com José. Na prisão, José foi esquecido pelo copeiro do rei. Como é que você se sente quando, depois de fazer um tremendo favor a alguém, essa pessoa simplesmente se esquece e não dá bola para aquilo que você pediu para ela? O desapontamento vira ressentimento. O tempo cuida para que vire amargura. Em sexto lugar, José teve que sobreviver ao silêncio de Deus. Será que o fato de ter tido os sonhos que teve e os 13 anos seguintes terem sido revestidos de altos e baixos, principalmente de baixos e reveses, será que isso não seria suficiente para levar José ao desespero de causa, ficando amargurado com o próprio Deus? Se olharmos para as Escrituras, conforme já citamos Jó e Jeremias, nós veremos que de todos os reveses, de todas as situações adversas, nada se compara ao esperar pela voz de Deus, ao esperar por uma resposta de Deus e ele se manter em silêncio. Apenas nos deixar no forno. Forno destinado a, conforme nós já vimos, dar para nós a têmpera necessária para nos parecermos com Jesus, para sermos úteis nas mãos de Deus, conforme os planos que Ele tem para a nossa vida. Todas essas situações, se avaliadas pela lógica humana, são exemplos de coisas que podem acontecer conosco e que aos olhos humanos são injustas, e por isso aparentam nos conferir o direito de irmos à forra. Esse sentimento de vingança é um campo muito propício para a amargura se desenvolver, para ela crescer, para ela tomar conta do nosso coração, para ela envenenar a nossa existência, conforme diz Hebreus, contaminar muitos. Mas, como alguém norteado pelos valores espirituais e não por emoções, José fez prevenção contra a amargura, tornando-se perdoador. Deus fez José passar por aqueles estágios que já mencionamos: predileção do pai, poço, palacete, prisão e por fim ele chegou ao palácio. E no palácio ele foi encarregado por Faraó de preparar o Egito para 7 anos de fome. E com a fome não poupando qualquer terra, inclusive aquela que vivia sua família, José era o único agora que tinha autoridade para determinar quem poderia fazer uso dos grãos estocados e quem não poderia. Com a família dele já quase passando fome, já comanda seus filhos ao Egito para comprarem grãos, menos Benjamim, como diz Gênesis 42:4, temendo que algum mal lhe acontecesse. Jacó não conseguia se esquecer que 20 anos antes
Ele havia enviado José até os irmãos e que ele havia, conforme a mentira dos irmãos, sido morto por um animal selvagem. Quando os irmãos de José chegam ao palácio, são trazidos à presença de José, que está sentado no trono. Eles não o reconhecem, 20 anos mais velho, com trajes e joias da realeza do Egito. E, por já falar outra língua, José resolve tratar os irmãos com uma firmeza pensada, própria de quem era o segundo homem mais poderoso do mundo. No capítulo 42, versículos 6 e 7, nós lemos: Quando os irmãos de José chegaram, curvaram-se diante dele, rosto em terra. José reconheceu seus irmãos logo que os viu, mas agiu como se não os conhecesse e lhes falou asperamente. De onde vocês vêm? Responderam eles: da terra de Canaã, para comprar comida. Instantaneamente José se lembrou do momento em que ele partilhou dos seus sonhos com os irmãos e, conforme 37:7, estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Aí o sol, a lua e as estrelas se curvaram perante a estrela de José. Aqueles sonhos que fizeram crescer o ódio dos irmãos deles, ódio por ele, José, ironicamente, desencadearam os eventos que transformariam os próprios sonhos em realidade, como José começava a ver naquele momento. Mas os irmãos não tinham consciência disso. José tinha agora a chance de ir à forra, vingar-se de quem o havia maltratado a ele de forma tão intensa. Bastava José dar a ordem e eles seriam todos sumariamente executados, sem qualquer explicação, sem qualquer questionamento, sem José ter que dar satisfação a quem quer que fosse. Mas ele escolheu não fazer isso, porque a sua vida toda estava alicerçada na confiança que ele tinha no Deus da providência soberana. Além do fato de que José queria saber como se passavam o pai e o irmão caçula, mas como é que José confiaria nos irmãos que o haviam traído de forma tão baixa, tão egoísta? Ele bolou um plano engenhoso para chegar à verdade. Ele disse: vocês são espiões, vieram para ver a nossa terra se ela está desprotegida. Isso pegou os irmãos de surpresa. Eles passaram a implorar ao governante egípcio: teus servos eram 12 irmãos, todos filhos do mesmo pai, na terra de Canaã. O caçula está agora com o pai e o outro já morreu. Da resposta dos irmãos, José descobriu que o pai ainda era vivo e que Benjamim estava em casa com o pai. É difícil nós sabermos o que realmente se passou naquela altura, porque José insiste na tese de que eles são espiões. No versículo 15, ele jura pela vida de Faraó e ele coloca todos na cadeia por 3 dias, dizendo que só os libertará quando um deles voltar para casa e vier com o irmão mais novo. Porque passados 3 dias, parece que José muda de estratégia. Ele começa o versículo 18 dizendo: fazei o seguinte e vivereis, pois temo a Deus. É como se José não aguentasse mais o suspense que ele mesmo havia criado. E eu quero dizer aqui como Paulo, agora falo eu, não o Senhor. Quer me parecer que José percebeu que aquela atitude de deixar todos presos até que um deles voltasse com Benjamim poderia bem ser um princípiozinho de vingança.
Para mim, essa frase, pois temo a Deus, Elohim no hebraico, ou seja, José estava admitindo que temia a Deus, o mesmo Deus de seu pai e de seus irmãos. Essa frase dita depois das palavras fazei o seguinte e vivereis, parece sugerir que José repensou naqueles 3 dias a sua estratégia para que ela fosse suficiente para garantir a vinda de Benjamim com a detenção de um único irmão, no caso, Simeão. Os próximos versículos são bastante esclarecedores. Eles se prontificaram a fazer isso e disseram uns aos outros: certamente estamos sendo punidos pelo que fizemos a nosso irmão. Vimos como ele estava angustiado quando nos implorava por sua vida, mas não lhe demos ouvido. Por isso nos sobreveio esta angústia. Rúben respondeu: eu não lhes disse que não maltratassem o menino, mas vocês não me quiseram ouvir. Agora teremos que prestar contas do seu sangue. Eles, porém, não sabiam que José podia compreendê-los, pois ele lhes falava por meio de um intérprete. A seguir, José ordena que as bagagens dele sejam cheias de grãos e que o dinheiro do pagamento seja escondido nessas mesmas bagagens e que eles sejam supridos com comida para o caminho todo de volta. Com isso, José demonstra que ele não guarda mágoa dos irmãos. Ele estava pagando o mal com o bem. Quando todos se vão, exceto Simeão, que fora preso, José chora incontrolavelmente, pois seus irmãos haviam, enfim, admitido o mal que haviam feito a ele. É interessante que mesmo quando não guardamos mágoas, não ficamos amargurados com situações passadas. É impressionante o efeito que tem sobre nós que já perdoamos o reconhecimento de quem nos fez mal. Aquele admitir diante de Deus carregado de arrependimento. Isso mexe profundamente com as nossas emoções. Faz-nos perceber que Deus continua agindo na vida mesmo daqueles que nos causaram mal. Quando eles encontram o dinheiro nos sacos, acusados pela consciência, eles atribuíram aquilo a um castigo de Deus. Que é isso que Deus nos fez? Eles perguntam no versículo 28. Já em casa, Jacó mal podia acreditar na história dos filhos, no fato de todo o dinheiro que levaram ter voltado junto com os suprimentos, mas logo que os grãos foram se escasseando, Jacó não teve saída senão permitir relutantemente que Benjamim os acompanhasse. Quando José vê o seu irmão de sangue, ele é tomado de grande alegria e lhe prepara um banquete. Mas ainda havia negócios a tratar. José queria reencontrar seu pai. Então ele bolou um outro plano. Ele mandou encher as bagagens novamente deles com grãos e colocar a sua taça de prata na bagagem justamente de Benjamim. Aí José ordena que seus servos detenham seus irmãos, já a caminho de casa, à procura da taça, aspas, roubada. Quando os irmãos descobrem que a taça estava na bagagem justamente de Benjamim, sabiam que eles estariam muito encrencados perante o governador egípcio. Eles não sabiam que explicação eles dariam. Disseram não saber como a taça havia ido parar na bagagem deles. Não tem problema, responde José. Não farei todos vocês meus escravos, mas apenas aquele em cuja bagagem foi encontrada a taça. Eles todos ficam apavorados.
E Rúben implora por misericórdia, dizendo: agora, pois, se eu voltar a teu servo, meu pai, sem levar o jovem conosco, logo que meu pai, que é tão apegado a ele, perceber que o jovem não está conosco, morrerá. O capítulo 45 começa mostrando como é que José reagiu a isso. A essa altura, José já não podia mais conter-se diante de todos que ali estavam e gritou: façam sair a todos! Assim ninguém mais estava presente quando José se revelou a seus irmãos. E ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios o ouviram. E a notícia chegou ao palácio do faraó. Depois de se recompor, José sentiu que ele precisava dar indícios aos irmãos de como o plano mestre de Deus estava por trás de tudo que havia acontecido. Do porquê não havia lugar para temor da parte dos irmãos de vingança da parte dele. Cheguem mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora não se aflijam nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nesta terra e para salvar-lhes as vidas com grande livramento. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Querido, querida que me assiste neste vídeo, nessa pregação, isso foi dito há 4.000 anos. José tinha mais insight da previdência de Deus do que você e eu temos hoje. José cria no constante cuidado de Deus e seu absoluto domínio e controle sobre toda a sua criação, para a sua própria glória e para o bem do seu povo. José, de alguma forma, sabia que Deus, agindo mesmo através da adversidade, ele não permitiria que nada viesse a acontecer que pudesse subverter a sua própria glória. Ele não permitiria que nada viesse a arruinar o bem que ele estava operando em José e para José, inclusive para o bem da sua família. Raciocinando assim, não tinha por que José não perdoar. Não tinha por que José se deixar amargurar. Deus estivera fazendo seus propósitos se concretizarem em tudo aquilo que havia ocorrido. Ou seja, a consciência prática que José tinha da soberania de Deus, da providência soberana de Deus que ordena a nossa vida conforme lhe apraz, conforme declara Efésios 1:11, conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Essa consciência era mais forte, mais abrangente que qualquer mesquinho e, perdoe-me, tapado desejo humano de vingança. Dá para você perceber isso quando as coisas não caminham conforme o esperado? Dá para você confiar que Deus usa até os maus momentos para tornar você uma pessoa melhor e não alguém carregado de amargura? E não se esqueça que José tinha tudo, humanamente falando, as características pessoais e os eventos para virar presa da amargura do desejo de vingança. Ele era imediatista. Ele teve na pessoa de seu pai o exemplo de como manipular,
Como José atinou essa soberania de Deus, essa consciência de que Deus fazia e faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade? Essa talvez seja a pergunta da maioria de nós a essa altura da história. Quem de nós jamais teve problema com perdão? Quem de nós não experimentou algum grau de amargura em algum momento da vida? José jamais duvidou da soberania de Deus, nem deixou-se levar pela bastante provável tentação de questionar o amor de Deus por ele. Eu já afirmei que José conhecia na prática o conteúdo de Romanos 8:28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Ele sabia por experiência que nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado, que Deus não permitiria que nada que pudesse atrapalhar o plano dele para a sua vida viesse a acontecer. Essa crença que olha para o fim das coisas e não se detém nas circunstâncias, nos detalhes do meio do percurso, certamente fez toda a diferença para que a amargura não fosse acalentada no coração de José e que o perdão fosse algo decorrente disso. Parece que José adotava uma atitude positiva para com a ofensa, tipo: é Deus que está me provando no seu forno para me dar a têmpera necessária. Ele não adotava uma atitude negativa para com o ofensor. José, de alguma forma, não queria passar batido pelo aprendizado, como acontece com tantos de nós diante de alguma ofensa. Como é que você trata a questão da soberania de Deus? Você tem problema com um Deus soberano? Você é do tipo que cerra o punho e questiona Deus dizendo: com que direito o Senhor fez isso ou faz isso? Então, para ser transparente com você, eu lutei muito com isso. Para não dizer que às vezes eu ainda me sinto um tanto indócil em aceitar o caminho de Deus, digamos assim. E eu quero dizer que enquanto você não se dobrar diante do Deus soberano, que tem o direito de fazer o que bem entender com e em sua vida, você jamais conseguirá ser uma pessoa perdoadora. A amargura será para você uma infeliz e constante companheira. Mas por ter equacionado bem essa crença no Deus que quer o nosso bem, que sabe o que faz enquanto não tem qualquer obrigação de nos dar satisfação do que ele faz, José seguiu tranquilo o seu caminho de perdão. Veja que cena mais portentosa de quem repousava tranquilo na soberania de Deus nós temos no capítulo 50, a partir do versículo 15. Vendo os irmãos de José que seu pai havia morrido, disseram: e se José tiver rancor contra nós e resolver retribuir todo o mal que lhe causamos? Então mandaram um recado a José, dizendo: antes de morrer, teu pai nos ordenou que te disséssemos o seguinte: peço-lhe que perdoe os erros e os pecados de seus irmãos que o trataram com tanta maldade. Agora, pois, perdoa os pecados dos servos de Deus, do teu pai. É impressionante o poder que a culpa tem. José havia abraçado os irmãos, chorado com cada um deles, dito claramente que Deus é que o enviara à frente deles para salvar a vida deles, no momento em que ele se deu a conhecer a eles lá no palácio. Ele não guardava nenhum tipo de rancor, mas eles ainda desconfiavam. O texto continua. Quando recebeu o recado, José chorou.
Eu tenho para mim que José estava triste em ver que os irmãos não tinham intimidade com a soberania de Deus. Por isso eles viviam inseguros, com medo do irmão que já havia dado mais do que mostras claras de perdão para eles, de generosidade. Quando projetamos para os outros aquilo que está no nosso coração, a propensão para não perdoar, assim como a propensão para pecar e jamais admitir o pecado, nossa reação só pode ser temor do homem. Deus não faz parte da nossa equação. Agora se cumpre de forma cabal os sonhos de José. Depois vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: aqui estamos, somos teus escravos. José recusou-se a ser vingativo e com isso impediu que o passado influenciasse o futuro. Em lugar de vingar-se, retribuiu o mal com o bem. Agora José dá uma das mais fortes declarações de que ele vivia totalmente à vontade, à sombra da soberania de Deus. Versículos 19 a 21. Não tenham medo. Estaria eu no lugar de Deus? Ou seja, ele está dizendo, teria eu direito de me vingar? Além de não conseguirmos perdoar, vivermos movidos e inseridos na amargura quando não estamos vivendo conscientes da providência de Deus, nós cometemos grave pecado quando queremos tirar das mãos de Deus o direito da vingança. Só Ele tem direito à vingança. Veja como a crença de José moldou o seu comportamento. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso não tenham medo. Eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. Quando reconhecemos que Deus está operando em nossa vida, mesmo através de circunstâncias difíceis e através de pessoas que nos magoou, e por isso perdoamos de fato, aí nós não encontramos dificuldades em obedecer à ordem de Jesus. Façam o bem aos que os odeiam. É interessante notarmos que o retribuir o mal com o bem foi uma marca da vida de José, portanto, um atestado de que ele não era vingativo. Eu posso citar aqui 3 passagens bem claras, se você quiser anotar: 42, 25, 43, 22 a 24 e 44, 1. Em terceiro lugar, José não acalentava mágoas e nem permitia que criassem raízes virando amargura. Alguém já disse sabiamente que mágoa tomada ou acalentada em doses homeopáticas vira amargura. Nós não podemos permitir que ela crie raízes. A maior prova de que José lidou corretamente com as feridas está no nome dado aos filhos dele. Manassés, Deus me fez esquecer de todo o meu sofrimento. E Efraim, Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Você quer ser próspero? Quer ser frutífero na sua vida cristã? Tem que tratar das feridas e perdoar. Repare a ordem no nome dos filhos. Primeiro vem Manassés, esquecer. Depois vem Efraim, ser próspero, ser frutífero. Mas a gente esquece mesmo. Não é que nós somos acometidos de uma santa amnésia, como aconteceu com o copeiro depois que saiu da prisão.
Deus, quando nós enxergamos os seus propósitos de nos tornar mais parecidos com Jesus, Ele faz com que a memória do ocorrido não mais desperte em nós sentimentos de antagonismo, de desejo de vingança. Ao perdoarmos, nós riscamos a conta de débito da pessoa para conosco. Deus me deu uma prova muito forte disso. Muitos anos atrás, na compra de um terreno, a pessoa que iria me vender esse terreno fixou um preço, não aceitou o sinal porque ela era muito amiga da minha mãe, e quando eu levantei o financiamento e cheguei para dar o cheque para ela, ela dobrou o preço do terreno. O negócio foi desfeito. Eu acabei usando o dinheiro em pequenos negócios, que correram por entre meus dedos, vamos dizer assim. E eu passei 15 anos pagando aquele financiamento. Lá por dentro, muito amargurado. Até que um dia alguém que me ama, com compromisso, me confrontou. Eu reconheci que eu não havia perdoado e eu orei a Deus dizendo que mesmo contra as minhas emoções, que não queriam perdoar, eu iria obedecer à ordem bíblica. Eu perdoei e Deus removeu do meu coração o sentimento de vingança que me fazia lembrar constantemente daquela pessoa. Depois disso, raramente ela me veio à mente, até que um dia eu a encontrei. Eu pude abraçá-la sem qualquer ressentimento, embora eu tivesse notado que ela estava constrangida, talvez como estavam constrangidos e receosos os irmãos de José. Quando obedeci, mesmo sendo hipócrita com as minhas enganosas emoções, Deus me fez esquecer nesse sentido de não mais levantar o ocorrido. Não mais ter no ocorrido um gancho para que nele Satanás se apegasse e azucrinasse a minha existência. Enquanto você não perdoa, e não se esqueça jamais que isso está direto e intimamente ligado, relacionado com o reconhecimento de um Deus soberano, você fica preso àquela pessoa que lhe feriu, mesmo que ela não mais lembre do que fez a você. Eu não estou prometendo, com o exemplo que eu dei, que sempre será fácil, que sempre esses sentimentos vão embora do seu coração instantaneamente. Eu tive uma outra experiência posterior, em que a ferida que me foi causada foi muito mais profunda, porque envolveu mais gente. Envolveu um tirar da minha autoridade espiritual sem qualquer razão num ambiente de igreja. Eu apliquei o mesmo princípio, mas demorou bastante para a ferida ser curada. Eu tive um sinal claro de que o perdão havia sido dispensado no dia em que eu pude usar essa pessoa envolvida que me fez mal como ilustração de uma outra conduta verdadeiramente cristã para um ponto que eu queria ilustrar na minha mensagem. Mas sabe o que Deus tem me dado? Ele tem me dado oportunidades de ensino da palavra que eu só posso chamar de prosperidade. Eu não estou falando de dinheiro. O ministério que Deus tem me aberto é muito maior, muito mais abrangente que era naquela época em que eu praticamente só ministrava numa igreja local. Eu perdoei e Deus me deu graça para esquecer. Como José disse através do nome de Manassés. E ele mesmo vem me tornando frutífero. Como José disse de sua vida através do nome de Efraim. E não para que eu tenha nome, tenha fama, mas para que possa estar sendo instrumento dele na vida de tantos quantos travam contato com uma mensagem como esta. O segredo do sucesso de José, diante das feridas da alma,
era perdoar sempre. E isso ele conseguiu graças a uma visão sadia e prática da soberania de Deus. Soberania que ele aceitou em sua própria vida e viveu consciente dela o tempo todo, 24 horas por dia. E prova de que José perdoou sempre foram as várias ocasiões em que ele pagou o mal com o bem. Eu gostaria de sugerir que ao encerrar essa mensagem, você converse com Deus acerca desse problema. Quem sabe o problema mais crítico da humanidade, o não perdão. Eu não conheço a sua vida. Talvez você tenha que se colocar nesse momento diante de Deus e ser honesto para responder certas perguntas. O que me fizeram? Eu, ser humano pecador, é mais grave do que eu, com o meu pecado, fiz a Jesus, a ponto de ele dar a sua vida por mim lá na cruz? Se Jesus, sendo Deus e sendo homem que jamais conheceu pecado, me perdoou, a ponto da Bíblia afirmar que dos meus pecados ele já não se lembra mais, tenho eu o direito de reter perdão de quem me ofendeu? Quando é que eu vou parar de me chamar de cristão, ou seja, de seguidor de Cristo, enquanto eu não puder segui-lo no perdão que ele me estendeu? Quando é que eu vou me conscientizar, de uma vez por todas, que Deus controla todos os eventos da história, na qual a minha vida está inserida? Quando eu vou atinar que a minha vida e todos os acontecimentos ligados a ela estão dentro dos propósitos, dentro da providência soberana de Deus para a minha vida? Quando é que eu vou ser honesto em admitir que eu não estou pronto para transferir a responsabilidade de punir e de me vingar a Deus? Porque sei que Ele é Deus perdoador, misericordioso. Converse com Deus aí no seu coração. Dê um tempo para o Espírito Santo sedimentar o que a palavra de Deus falou para você nestes momentos.